Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Daqui a pouquinho nós vamos fazer nosso momento de dedicação, mas eu vou dividir a mensagem em duas partes. Vou pregar a primeira parte, fazemos a dedicação, juntamente com a música do 3:16, e depois a segunda parte da mensagem. Eu quero que você preste muita atenção na mensagem de agora pela manhã, porque é um tema que normalmente a gente não trata, né? Não por algum motivo específico, né? Mas justamente porque a gente prega versículo por versículo, né, da palavra de Deus, e é o que nós estamos fazendo. Já estamos em 2 Tessalonicenses, e nós agora nos deparamos com esse tema. Quero chamar a sua atenção para o tema A Vinda da Glória de Deus. E o tema de hoje pela manhã é esse daí: nossos olhos verão a glória do Senhor. Então, se você é um crente nascido de novo, um crente em Jesus Cristo, você verá a glória da vinda do Senhor. Vamos ver isso em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de 5 a 10. Elas dão prova, ou seja, as tribulações. Paulo vem falando das tribulações. Então, elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for. Aí ele começa a falar da segunda vinda de Jesus. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Irmãos, é de consenso geral que Deus é amor, e amor perfeito. Mas Deus também é justiça, e justiça perfeita. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como o Cordeiro de Deus. Foi assim que João Batista o recomendou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas veja, quando Jesus voltar,
ele não voltará mais como cordeiro, mas como leão. Leão, conhecido leão da tribo de Judá. Ele veio a primeira vez como redentor, para morrer pelos pecadores. Ele virá novamente como juiz, para julgar os pecadores. Na década de 80, o evangelista Billy Graham foi convidado para um desses programas tipo Jô Soares, programa de entrevista, não é? E o entrevistador disse: sabe, pastor, eu aposto que se Jesus voltasse à terra hoje, os homens fariam exatamente a mesma coisa que fizeram com ele no passado. Você já ouviu isso? Pessoas falando isso, né? Se Jesus viesse, né, à terra hoje, as pessoas fariam a mesma coisa que fizeram com ele no passado. Bom, eu acredito que o entrevistador não estava preparado para a resposta de Billy Graham, porque Billy Graham disse o seguinte: na Bíblia, Jesus previu que voltaria à terra mais uma vez, mas a primeira vez ele veio em amor, na próxima vez ele virá em poder, ninguém lhe fará mal algum. Ninguém lhe fará mal algum. Billy Graham estava completamente certo. Nesta manhã, eu quero focar em 4 coisas, 4 verdades sobre o retorno de Jesus. 4 verdades sobre o retorno de Jesus. E o primeiro é esse. A primeira é essa: Jesus, vamos juntos? Jesus dá alívio em tempos difíceis. Paulo escreveu no versículo 7, a primeira parte: Ele quem? Deus vai dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Os crentes em Tessalônica, irmãos, estavam enfrentando oposição, hostilidade por causa da fé que eles professavam. Quando nós estudamos sobre a vida de Paulo no Tadel, quando estudamos a vida de Paulo, nós vimos que Paulo foi perseguido e ele teve que fugir de Tessalônica, mas ele deixou uma igreja lá. Esse mesmo pessoal que expulsou Paulo da cidade agora está perseguindo a igreja. Os mesmos membros da sinagoga que tinham expulsado Paulo da cidade também estavam odiando e hostilizando os crentes. E muitos desses homens tinham seus ídolos particulares, tinham seus ídolos familiares. Quando um homem entregava seu coração a Jesus naquela época, muitas vezes ele perdia o emprego. Perdia o emprego porque ele se recusava a adorar o Deus dos seus patrões. Assim a vida se tornava muito difícil para um cristão convertido. Paulo disse a eles que Jesus lhes daria alívio em suas dores. Irmãos, existem 3 tipos de pessoas aqui hoje pela manhã. 3 tipos de pessoas: as que estão com problemas agora mesmo, aquelas que estão começando a enfrentar problemas agora mesmo, e aquelas que estão dando solução aos seus problemas agora mesmo. Ou seja, ou você está no meio do problema, ou você está entrando num problema, ou você está saindo de um problema. Esse é o ciclo da vida. Você está e estará sempre em uma dessas 3 categorias: ou no meio de um problema, ou entrando de um problema, ou saindo de um problema. E saiba, quando você estiver saindo de um problema, você estará entrando num novo ciclo. Vai entrar num novo problema, vai estar no meio de um problema, vai estar saindo de um problema. É assim a vida. Mas não se preocupe, a Bíblia diz que Jesus lhe dará alívio quando você enfrentar problemas. Você sabe muito bem como soletrar a palavra alívio, não é? Tem aquele quadro do Caldeirão do Hulk, soletrando, não é? Você sabe como soletra alívio? É assim: A-L-I, acento agudo, V-I-O. É assim que se soletra alívio.
Mas, querido, de acordo com a Bíblia, alívio não se soletra assim. Alívio se soletra assim, olha, J-E-S-U-S, Jesus, Ele é alívio. Paulo usou a palavra alívio, que significa relaxar a tensão. Alívio é isso, relaxar a tensão. Era a mesma palavra usada quando um guerreiro esticava a corda do seu arco, tensionava a corda do seu arco com uma flecha presa nessa corda, e quando ele soltava a corda, ele aliviava a tensão. É isso que Paulo está dizendo aqui. No nosso mundo muito louco, pessoas estão tão tensas quanto a corda de um arco, mas Jesus pode ajudar você a relaxar a tensão. Irmãos, são dias sombrios que nós estamos vivendo. Mais de 12 milhões de desempregados, e o número continua crescendo. O novo governo ainda não conseguiu frear esse número de desempregados. Mas você não precisa ter medo, porque a hora mais escura fica exatamente antes do amanhecer. A hora mais escura é imediatamente antes do amanhecer. Irmãos, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está na sociologia ou na ciência, a nossa esperança está em Jesus Cristo, e Ele sabia que a vida seria cheia de problemas. Ele mesmo disse, Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando lemos algumas lápides no cemitério, o cemitério é um lugar de sabedoria, irmãos. Quando lemos algumas lápides em cemitérios, nós encontramos as palavras: descanse em paz. Algumas pessoas pensam que o único momento em que elas vão finalmente experimentar descanso é quando dormirem numa sepultura. É uma esperança muito distante, irmãos. Você já ouviu falar do último caixão? Modelo do último caixão, o mais moderno lançado no mercado. Uma empresa na Suécia está oferecendo um caixão de alta tecnologia, toca música para o morto, dentro do caixão, Você pode escolher a sua lista antes de morrer. O caixão tem alto-falantes de alta fidelidade para reproduzir a sua playlist. Verdade, Na lápide tem uma tela de touch, dessas telas de toque. Os seus amigos, seus familiares também podem incluir outras músicas na sua lista. Imagina, você chega lá, olha na lista, do seu amigo morto, só vê música triste. Aí você bota alguns funks, você bota algum sertanejo universitário, para ele curtir lá. A música é planejada para o falecido ter uma experiência mais tranquila, mais relaxante na sepultura, como se pudesse ter lugar mais tranquilo do que a sepultura. Ok, se você estiver interessado num caixão como esse, você pode ter o seu por apenas $30 mil. 30 mil, vai levar a vida inteira pagando o caixão. Mas, querido, a boa notícia é o seguinte: você pode descansar em paz, sem precisar ir à sepultura. Pode. Jesus pode lhe dar descanso, alívio no meio dos seus problemas agora mesmo. Mas todos nós sabemos que mais problemas virão, e quando isso acontecer, Deus nos dará mais graça e mais paz. Então Paulo menciona um momento no futuro, quando nós vamos experimentar o fim de todos os nossos problemas. É quando Jesus voltar em poder e glória.
Essa é a primeira observação sobre a segunda vinda de Jesus. Mas a segunda observação é que a volta ou a vinda de Jesus, na verdade, é uma série de eventos. Uma série de eventos. Quando é que vamos sentir o alívio final, irmãos? A Bíblia diz, versículo 7, nós lemos: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. A palavra revelado, quando o Senhor Jesus for revelado, a palavra revelado é a palavra apocalupto. Apocalupto é a mesma palavra usada para o título do último livro da Bíblia, Apocalipse. Significa revelação. Às vezes um escultor é contratado para esculpir uma estátua e expô-la num parque público. No dia em que essa estátua é revelada, ela está coberta por um grande pano. No momento da revelação, o pano é removido e a escultura é revelada. É isso que significa essa palavra revelação. Para muitos ou muitas pessoas no planeta Terra, a verdadeira natureza de Jesus permanece velada, escondida. Mas no dia do seu retorno em glória, o seu poder e a sua majestade serão plenamente revelados. Preste atenção, sempre que se fala da segunda vinda de Jesus, é importante lembrar que o seu retorno envolve alguns eventos. Vamos ver esses eventos. O primeiro evento é o arrebatamento, levando sua noiva à casa do seu pai. O primeiro evento que irá acontecer para iniciar o dia do Senhor, o dia final da história da humanidade, é quando Jesus voltar nas nuvens, e todos nós que estamos vivos, crentes, fiéis, seremos arrebatados para estar com Ele. Ele virá até as nuvens e levará a sua igreja com Ele, num abrir e piscar, num abrir e fechar de olhos. Ele arrebatará a sua igreja. Nos dias de hoje no Brasil, quando um casal decide casar, depois do namoro vem o noivado, Em seguida eles se casam. Mas durante os dias de Jesus não funcionava assim. Um noivo ou uma noiva, eles eram prometidos um para o outro, prometidos, Essa era a fase mais forte do que um simples noivado. As famílias faziam um acordo: eu tenho uma filha, você tem um filho, Então a minha filha está prometida agora para o seu filho. Pronto, eles estavam casados legalmente, a menina e o menino, casados legalmente, comprometidos um com o outro. Então veja, é mais forte do que um noivado, mas eles simplesmente não viviam juntos. Ela continuava na casa do pai, ele continuava na casa da família dele, mas já eram considerados legalmente casados, só não viviam juntos, Hoje em dia faz-se o contrário, faz tudo antes, depois casa. Faz tudo antes para ver se dá certo, depois casa e dá errado, porque começou tudo errado, Começou tudo errado. Então eles faziam assim, Aí o noivo, o que ele começava a fazer? Ele passava um ano preparando um lugar para eles morarem, para eles viverem. Várias gerações de membros de uma mesma família viviam juntos na mesma casa, de modo que o noivo normalmente preparava um lugar na casa do seu pai, um outro quarto, um outro cômodo,
um cômodo maior na casa do seu pai. É o que nós chamamos hoje de puxadinho. Fazia um puxadinho na casa do pai, não é? Fazia um puxadinho. Irmãs, vocês podem até não gostar da ideia de viverem com a sua sogra ou com seu sogro, mas essa era a maneira que se fazia nos tempos bíblicos. Então, quando o noivo terminava de preparar as coisas, ele ia até a família da sua noiva e reivindicava a sua noiva e a levava para a casa do seu pai. E aí tinha uma festa de casamento, durava vários dias. Olha que sofrimento, irmãos, para finalmente dar o primeiro beijinho. Olha, não é? Então reivindicava a noiva, levava a noiva para a casa do seu pai, fazia uma festa vários dias, e aí o casamento era consumado. A igreja é a noiva de Cristo, nós estamos prometidos para Ele. Ele é o noivo, nós estamos comprometidos com Ele, mas Ele voltou para o céu para fazer o que, irmãos? Preparar um lugar para nos receber. Isso significa que se Ele foi, Ele voltará. Para quê? Para reivindicar a sua noiva, a igreja. O noivo está preparando o lugar agora mesmo. É o que ele diz: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Irmãos, isso é declaração de amor. Você imagina o noivo prometido para a noiva, é a noiva prometida para ele, e ele diz: olha, minha noiva, minha amada, eu vou preparar o nosso lugar. Eu vou, mas eu volto, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso é promessa de casamento. Promessa de casamento. Nós estamos, igreja, prometidos ao noivo Jesus Cristo, e quando Ele vier para nos levar para a casa do Pai, o nome disso é arrebatamento da igreja. A qualquer momento vai acontecer. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, Ele estará simplesmente vindo para reivindicar a sua noiva, e a Bíblia diz que nós iremos desfrutar de uma ceia, de um grande banquete, de uma grande festa. É a festa de casamento do Cordeiro de Deus com a igreja do Senhor. Isso é lindo, irmãos, isso é lindo. O que a noiva deve fazer enquanto espera o noivo? Manter-se fiel ao noivo. Ele está preparando o lugar. Enquanto ele não vem, eu me mantenho fiel, puro, limpo, para quando ele chegar me encontrar preparado para poder ir para a casa do Pai. Então, olha, a vinda de Jesus envolve alguns eventos. O primeiro evento é o arrebatamento. O segundo evento, a tribulação. A tribulação é a ascensão do anticristo. Após o arrebatamento da igreja, haverá uma crise global. Uma crise global. E no meio deste caos mundial, um líder se levantará, e ele será o chefe de um governo mundial que implantará uma economia mundial. E aí, no começo, este líder mundial aparecerá como um homem de paz. Ele vai unir o mundo dividido, ele vai conseguir fazer paz entre aquelas nações mais divididas, e depois de alguns anos fazendo isso, a Bíblia prediz que a verdadeira natureza dele será revelada, a natureza satânica. Você pode ler sobre o anticristo no livro do Apocalipse, mas no segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, Paulo também descreve esse líder mau. Quando nós chegarmos no segundo capítulo, nós vamos entrar e cavar mais fundo
na história do anticristo. Veja como Paulo descreve o anticristo, versículo 4 do capítulo 2. Este se opõe, se exalta de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Paulo está falando aqui do anticristo. Durante os últimos meses, nós temos visto a política global sendo jogada como um grande jogo de xadrez. Observe os movimentos no Oriente Médio. Observe. A Síria hoje é um grande paiol de pólvoras. Há uma guerra civil sem precedentes acontecendo na Síria. Olhe também para o Iraque. Ataques maciços sobre a segunda maior cidade do Iraque, Mossul, que está em domínio do Estado Islâmico. Nesse exato momento, milhares de pessoas estão sofrendo por causa dessa guerra de retomada do governo iraquiano, a segunda maior cidade do Iraque, Mossul. E o governo iraquiano tem o apoio estratégico e também o apoio aéreo dos americanos e também dos russos. O presidente americano Barack Obama tem feito esforços para desmantelar essa grande organização terrorista que é o Estado Islâmico, e que por sua vez o Estado Islâmico demoniza todos nós do Ocidente. E no meio de tudo isso se levanta o presidente russo, Vladimir Putin. Ele pede calma, ele pede cautela às nações. Apocalipse capítulo 13, nós lemos que o anticristo será identificado por um número. Qual é o número? 666, é o número do anticristo. Você sabe qual é o nome completo de Vladimir Putin? É Vladimir Putin Vladimirit. Vladimir Putin Vladimirit. Se você atribuir um valor numérico às letras do nome Vladimir Putin Vladimirit e somar os números do seu nome, você acreditaria que a soma dá quanto? 666. Você acreditaria nisso? Não deve acreditar, porque não dá. Mas o que eu quero que você pense é o seguinte: eu não estou dizendo que Putin é o anticristo, isso é bobagem. Mas eu estou dizendo que ele pode ser um líder como Putin. Você entende? Um líder com reconhecimento global, que tenha uma palavra de influência, que traga cautela, que traga calma às nações. Esse é o anticristo, ou será. No final de 7 anos de tribulação, o anticristo vai se levantar num ataque cruel e massacrar Israel e principalmente a cidade de Jerusalém, quando o evento que Paulo descreveu nessa passagem irá acontecer. Então primeiro vem o arrebatamento, depois vem a tribulação e finalmente vem o retorno, a vinda de Jesus com os seus exércitos celestiais. Nós estamos estudando sobre a segunda vinda de Jesus. Você está percebendo? Há alguns eventos que precedem essa segunda vinda. Primeiro, a igreja será arrebatada. Quando isso vai acontecer? A qualquer momento. A qualquer momento. Arrebatamento da igreja. Quem irá? Quem será arrebatado? Os fiéis. Alguns crentes ficarão para a tribulação e conhecerão a ira do anticristo. Depois então o retorno de Jesus, a vinda de Jesus com os seus exércitos celestiais, de acordo com Zacarias
capítulo 14, Jesus voltará nessa batalha apocalíptica, e ele vai se colocar de pé no Monte das Oliveiras. Ele vai tocar com seus pés o Monte das Oliveiras. Será a primeira vez desde a sua ascensão há 2000 anos atrás que Jesus retornará e caminhará sobre o planeta Terra. Este evento é descrito em detalhes lá em Apocalipse 19, mas Jesus também descreveu esse aspecto do seu retorno em Mateus 25, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E durante o arrebatamento, Jesus virá secretamente, como um ladrão à noite. Prepare-se, igreja, prepare-se. A gente não sabe a noite em que o ladrão virá, então temos que estar preparados. Ele virá e arrebatará a igreja, mas nesse último momento, este último evento, ele voltará de maneira aberta, com grande glória, e ele voltará com a sua igreja, e ele voltará com os seus anjos, porque juntamente com os seus anjos, nós seremos o grande exército do Senhor, que vai lutar contra o anticristo e os seus exércitos. Mas não se preocupe com a luta, será a batalha mais curta da história da humanidade. Jesus esmagará todos os seus inimigos apenas com uma palavra dita por ele. Uma única palavra e todos os seus inimigos serão destruídos. Bem, nós estamos vendo sobre a segunda vinda de Jesus, né? O retorno de Jesus. Vimos que Paulo fala, a primeira coisa que Paulo fala é que Jesus dá alívio em tempos difíceis. Vimos que também a volta de Jesus é uma série de eventos. Vamos recordar quais são esses eventos. O primeiro é o arrebatamento, né? O segundo é a tribulação. Você imagina, milhares, milhões de cristãos mundo afora subitamente desaparecerão no arrebatamento. Isso vai detonar uma crise mundial, e aí um líder se levanta, ele é o anticristo, né? Ele então apazigua as coisas, mas aí ele revela a sua natureza satânica, e começa então um período de grande tribulação, perseguição principalmente aos cristãos que ficarem. Os que não forem arrebatados passarão pela grande tribulação e sofrerão a ira do anticristo. E o terceiro e último evento dessa série é o retorno. Finalmente Jesus então retornará à terra e pisará na terra. Depois de 2000 anos ele pisará na terra novamente, uma segunda vez. Vamos para a terceira verdade que Paulo nos revela sobre a segunda vinda de Jesus. Aqueles que rejeitam o dom de Deus da vida eterna serão punidos para sempre. O texto de Paulo continua no versículo 8 dizendo: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Irmãos, a Bíblia ensina que há apenas 2 destinos possíveis depois da morte: inferno. O inferno não foi feito para a habitação humana, não. O inferno não foi criado para o homem. Jesus disse que haverá um dia em que será dito a alguns homens: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Muitas pessoas dizem Deus é amor, mas esquecem Deus também é justiça. Agora, irmãos, eu posso dizer com toda certeza, Deus não quer que qualquer pessoa, Ele não quer que qualquer pessoa vá para o inferno. Não é o desejo de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3,9, Ele, ou seja, se referindo a Deus, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, eu acho extremamente difícil alguém ir para o inferno. Tem que fazer muita força, tem que se esforçar muito para ir para o inferno. Porque Deus faz todo o possível para evitar que qualquer pessoa vá para o inferno. Deus coloca ao longo da nossa estrada da vida vários sinais dizendo: não siga por aí, não vá por aí, cuidado, retorne, tome outra direção, este culto. E esta palavra é mais uma placa que Deus está colocando na estrada da sua vida. Você terá que passar por cima desta placa se quiser ir para o inferno. Terá que passar por cima deste aviso se quiser ir para o inferno. No entanto, há algumas pessoas que se recusam a aceitar a oferta de Deus, o dom gratuito da salvação. Aqueles que rejeitam o seu amor passarão a eternidade banidos da presença do Senhor. Perceba que a Bíblia não diz que essas pessoas serão punidas porque fizeram coisas ruins. Não é isso. A Bíblia não diz que as pessoas vão para o inferno porque fizeram coisas ruins. Não é isso. Todos nós temos feito coisas ruins, não é verdade? Se você não fez uma coisa ruim ainda hoje, é porque você acordou atrasado, se arrumou rápido e veio para a igreja. Mas se você acordou um pouco mais cedo, já fez alguma coisa ruim. Ou talvez quem acordou atrasado já fez um monte de coisa ruim, porque chutou o cachorro, xingou os filhos, esculachou a esposa, botou todo mundo dentro do carro, vamos louvar o Senhor. Todos nós temos feito coisas ruins, meus irmãos. Mas veja, a Bíblia não diz que nós seremos punidos porque fizemos coisas ruins. Sabe qual é a razão pela qual as pessoas serão punidas no inferno? Porque elas não conheceram Deus. Só por isso, não conhecem Deus. A salvação não é fazer mais coisas boas do que coisas ruins, irmãos. Não é isso. A salvação não é uma balança onde eu vou colocando do outro lado um montão de coisa boa e do outro lado são as coisas ruins. Não é isso. A salvação trata-se de conhecer a Deus. É isso. Conhecer a Deus. É sobre ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Isso é a salvação. Você tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, ou seja, você ora, você lê a Bíblia, você busca Deus, a orientação de Deus, a bênção de Deus, o caminhar com Deus, todos os dias da sua vida. Não é só quando a sua mãe manda você ler a Bíblia. Não é só quando seu pai te obriga a vir à igreja. Você tem o desejo, isso é prazer para você. Você ora antes de fazer a sua prova. Você ora antes de pensar em namorar o fulano, a Beltrano. Você ora antes de se casar. Você ora antes de tomar decisões, se vai, se fica. Deus é importante na sua vida. Isso significa conhecer a Deus. Jesus disse, olha só, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Por quê? Porque nunca conheci vocês. Não
gosto de falar sobre o inferno, irmãos. Não gosto. Eu prefiro falar sobre o céu. Mas a Bíblia ensina a existência do inferno. Eu seria um pastor cruel se eu não alertá-lo sobre o perigo do inferno. O inferno é real. Parte meu coração pensar na perspectiva de pessoas passando a eternidade separadas do amor de Deus num lugar chamado inferno. Hoje a maioria das pessoas nem sequer acredita na existência de um tal lugar chamado inferno, ou alguns acreditam que o inferno existe e acham que vai ser uma grande festa, um tipo de balada, uma rave que não tem fim. Acham que será um clube de danças quentes, onde luzes brilhantes piscam, onde a música bomba no último volume. Vai ser quente, mas não vai ser uma festa. Muitos grupos de rock cantaram canções sobre o inferno. Uma das canções mais famosas, Highway to Hell, gravada em 1979 pelo grupo de rock australiano, rock metálico, AC/DC. Highway to Hell, caminho, autoestrada para o inferno. Olha o que diz essa letra: vivendo a vida fácil, vivendo livremente, rumo à estrada de mão única, sem perguntas, me deixe viver, pegando tudo em meu caminho. Não preciso de razão, não preciso de rima, não tem nada que eu preferiria fazer. Partindo, é hora da festa. Meus amigos também vão estar lá. Estou na estrada para o inferno, na estrada para o inferno, estrada para o inferno. Estou na estrada para o inferno, sem sinais de pare ou limites de velocidade. Ninguém vai me fazer ir mais devagar. Como uma roda vou girar, ninguém vai se meter comigo. Ei, Satanás, paguei minhas dívidas tocando em uma banda de rock. Ei, mamãe, olhe para mim, estou no meu caminho para a terra prometida. Essa música ela tem uma melodia triste. Menos de um ano depois de ter sido gravada, o vocalista Bon Scott estava numa festa em Londres e ele bebia muito. Ele foi encontrado morto na manhã seguinte em um carro de um amigo. Seu atestado de óbito diz que ele morreu por intoxicação alcoólica e por morte por desventura. Está no óbito dele. Eu espero que Bon Scott tenha tido tempo de conhecer o Senhor, porque se ele não teve, com certeza ele mudou de ideia sobre a natureza desse lugar que a Bíblia chama inferno. O inferno foi preparado para o diabo, seus anjos seguidores, e quando cada um de nós nasce, preste atenção, quando cada um de nós nasce, nós herdamos um pouco do diabo dentro de nós. É chamado de pecado. João capítulo 8, Jesus chamou os fariseus de pecadores, e ele disse assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, querem realizar o desejo dele. Somos todos filhos do diabo quando nós nascemos, e até que nasçamos de novo, não nos tornamos filhos de Deus. Nós temos uma escolha:
O salário do pecado é a morte eterna, que significa separação de Deus, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Você já a tem? Você já a tem? A vida eterna? Ou você está na highway to hell, na autoestrada para o inferno? C.S. Lewis foi um dos intelectuais mais respeitados do século XX. Ele era um cristão, mas ele acreditava firmemente na realidade do inferno. Apesar de ser um homem extremamente culto, ele acreditava no inferno, porque ele era um cristão verdadeiro. Ele escreveu o seguinte: não é uma questão de Deus nos enviar para o inferno, não é isso. Em cada um de nós há algo crescendo, que vai ser em si inferno, a menos que seja cortado pela raiz. O assunto é sério. Vamos nos colocar em suas mãos de uma vez por todas, no dia de hoje, nesta hora. Cuidado. Jesus está voltando. Aqueles que não o conhecem serão lançados no inferno. E finalmente Paulo nos faz ver nesse texto que nós vamos testemunhar esse clímax glorioso de história. A Bíblia diz lá no versículo 10: isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Quando Jesus voltar em glória, vamos voltar com ele, porque já teremos sido arrebatados, e nós vamos nos maravilhar com a sua majestade, com a sua grandeza. Este é o evento final, culminante na história humana. Há quanto tempo este evento foi profetizado, irmãos? Quanto tempo? Esse retorno de Jesus, esse dia do Senhor, antes de Noé. Olha, antes de Noé, nos primórdios da história humana, já se falava do final dessa história. Quem foi o primeiro profeta da Bíblia? De acordo com Judas, pequenina carta de Judas, o primeiro profeta foi Enoque. Aliás, esse Judas não é o Iscariotes, bom? Não é. Judas era o nome comum na época de Jesus, né? Então Judas profetizou que o primeiro profeta, aliás, ensina que o primeiro profeta foi Enoque. Enoque. A respeito do que Enoque profetizou? Do retorno glorioso de Jesus, antes de Noé. Judas escreveu no capítulo 14, versículo 14, porque Judas só tem um capítulo. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou a respeito deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. O último profeta do Velho Testamento, Malaquias, também escreveu sobre este mesmo clímax da história humana, versículo 1 e 2 do capítulo 4: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem galho algum sobrará, mas para vocês que reverenciam meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. O sol da justiça se levantará. Eu fiquei pensando eu fiquei meditando sobre essa última
parte da profecia de Malaquias. O sol da justiça se levantará. Fiquei meditando sobre isso por algum tempo, quando eu estudei esse texto essa semana, e eu pensei duas coisas sobre o nascer do sol, que me fazem lembrar Jesus, ou o retorno de Jesus. Duas coisas. Primeiro, você não pode apressar o nascer do sol. Não pode. Ele vai nascer na hora que ele marcar para nascer. Você não pode apressar o nascer do sol. Você se senta lá e aprecia. Só isso. Segundo, você não pode parar o nascer do sol. Irmãos, quando se trata do retorno de Jesus, não há nada que possamos fazer para apressar isso. Não há nada. Jesus virá no tempo perfeito de Deus. E louvado seja Deus, não há ninguém, nenhuma pessoa, nenhum poder que possa deter, que possa pará-lo quando ele voltar. Ele vai voltar, e aqueles de nós que o conhecem, e aqueles de nós que o amam, verão a glória da vinda do Senhor e se alegrarão nele, porque finalmente o meu Senhor virá e me levará para a casa do Pai. Eu tenho um alerta de spoiler para você. Você sabe o que é um spoiler? Talvez você queira tapar os ouvidos, né? Você sabe o que é um alerta de spoiler? Você sabe? É quando alguém revela o final do filme. Alguém revela o final. Isso é de uma falta de educação tremenda, não é? Falta de educação tremenda. Eu lembro quando eu fui assistir ET, o extraterrestre. Lembra desse filme? Os cinemas não eram nos shoppings. Os cinemas eram na rua. Não tinha cinema, não tinha shopping na época da minha infância, né? Os cinemas eram prédios construídos na rua, né? Então, as filas enormes para assistir ET. Eu, moleque, assisti o ET. Quando eu saí, tinha uma fila enorme, e eu fui conversando com o meu amigo, mas já provocativamente, né? Mas que pena, o ET morre no final do filme, que coisa chata, estragando, né? Ele morre, mas volta, né? Isso é spoiler. Spoiler é contar o final do filme. Eu vou fazer uma revelação de spoiler agora. Bom, eu sou fã do filme Guerra nas Estrelas. Eu assisti os 6 primeiros episódios e depois eu soube que vão ser lançados mais 3 episódios. Então eu assisti o 4, o 5 e o 6. Depois lançaram o 1, o 2 e o 3. Agora estão lançando o 7, o 8 e o 9, né? E lançaram o 7º. E eu estava ávido por assistir o 7º episódio. O Davi, filho do Zé Márcio, também é fã de Guerra nas Estrelas. A Josi também. O Davi, filho do Zé Márcio. Eu vou falar que é filho do Zé Márcio, porque quando o Davi acerta, ele é filho da Josi. Quando ele erra, ele é filho do Zé Márcio. Então, o Davi, filho do José Márcio, também é fã desse tipo de filme. Assim que o filme foi lançado, eles foram assistir, bem antes de mim. Foram até Campos, né, assistir o filme, né? E quando eu soube disso, eu me atrevi a perguntar ao pequeno Davi aqui, no final de culto, indo para casa, passei ali no ponto de encontro, estava com o Davi, veio o Davi correndo: Davi, assisti o filme, tá bom, foi bom o filme. E ele assim, ó, como num tiro, ele: gostei muito, o Capitão Han Solo morre no filme. Ele estragou boa parte do filme para mim, porque quando o Han Solo começa a lutar, eu penso: vai morrer agora. Mas tudo bem, é filho do Zé Márcio mesmo. Eu tenho um alerta de spoiler
maior e melhor. Está pronto? Quando se trata do fim da história humana, no final, Jesus vence. Ele vence. Meu querido, não importa quão ruim o mundo fique, não importa. Lembre-se, no final, Jesus vence. Às vezes nós vamos olhar para a pontuação, às vezes nós vamos olhar para o placar, e você acha que a justiça está perdendo de goleada, mas não se engane, no final, Jesus vence. Então, quando a estrada da vida estiver muito estreita para você passar, lembre-se, no final Jesus vence. Quando suas finanças estiverem no fim, lembre-se, no final Jesus vence. Quando você ficar com medo do que está acontecendo ao seu redor, lembre-se, no final Jesus vence. Quando você ficar frustrado com o que está acontecendo em sua vida, lembre-se, Jesus vence no final. Quando seus relacionamentos se tornarem insuportáveis, lembre-se, Jesus vence no final. Quando seu corpo estiver fraco, doente, sobre a cama de um hospital, lembre-se, o teu Senhor vencerá no final. O Criador do universo ama você e o escolheu em Cristo para ser parte da sua família. Você vai aceitar o amor dele? Vai aceitar? Você vai deixá-lo escolher você? Vamos voltar para a razão principal pela qual Paulo escreveu estas palavras. Ele as escreveu porque os crentes, ou para que os crentes pudessem ter descanso, alívio em tempos difíceis. Paulo escreveu para uma igreja que estava sofrendo, uma igreja que estava sendo perseguida, e ele escreve para que eles tenham alívio. Como é que essa consciência do retorno de Jesus pode trazer alívio dos nossos problemas? Lembrando-se, não importa o quão ruim a vida pareça agora, no final, Jesus será vitorioso. Lembra disso, irmão. Lembra disso, irmã. E nós estamos do lado do vencedor. Do lado do vencedor. Quando você tem essa confiança, então você pode ter grande alívio nas suas lutas, nos seus problemas. Bradshaw G. Spafford nasceu em North Troy, Nova York, no dia 10 de outubro de 1828. Ele foi um presbiteriano convertido a Cristo pela instrumentalidade de Dwight L. Moody, um dos grandes pregadores da história cristã. Ele se tornou um advogado próspero financeiramente na cidade de Chicago. E mesmo depois do seu sucesso financeiro, ele continuou mantendo um estreito relacionamento com Moody, bem como um profundo interesse pelas campanhas de evangelização. Ele tinha um apurado gosto pela música, ele era um devotado estudante da Bíblia. Mas antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago, em 1871, houve um grande incêndio que quase destruiu toda a cidade de Chicago. Spafford tinha feito pesados investimentos financeiros numa área que foi totalmente destruída pelo fogo. Ele perdeu muito dinheiro. Não bastasse esse terrível abalo financeiro, Spafford passou pela dolorosa perda do seu único filho homem.
A morte do seu filho trouxe grande sofrimento para sua família. Esse piedoso advogado, servo de Deus, procurando um tempo de refrigério e descanso, ele resolveu viajar com a sua esposa e suas 4 filhas para a Europa. Ele iria se unir a Moody e a Sankey numa campanha evangelística na Inglaterra. Ele pensava que isso iria trazer alívio ao seu coração. Idos de 1873. Em novembro daquele ano, devido a inesperados compromissos de negócio, Spafford precisou permanecer em Chicago, mas as passagens já estavam compradas. Então ele envia sua esposa e suas 4 filhas no navio SS Ville du Havre. Claro, a expectativa dele era tomar outro navio dias depois e encontrar-se com sua família na Inglaterra. Mas no dia 22 de novembro daquele ano, o navio onde estava sua esposa e suas 4 filhas naufragou em apenas 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram a Cardiff, no país de Gales, e a esposa de Spafford mandou um telegrama para o seu marido, que constava apenas as seguintes palavras: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Imediatamente após receber a mensagem da sua esposa, Spafford tomou o navio e foi ao encontro da sua amada. Diz a história que próximo ao local onde suas filhas morreram afogadas, Spafford, comovido, profundamente comovido, sustentado pelo Deus que inspira canções nas noites escuras, ele começou a escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Irmãos, é tremendo perceber que esse hino escrito por Spafford não se concentra no sofrimento, mas na gloriosa obra de Cristo e na promessa bendita da sua vida. Humanamente falando, é espantoso que mesmo depois de uma série de tragédias, esse homem pudesse escrever o coro desta música. Claro que a tradução do inglês para o português tem que se fazer adaptações, mas veja o original inglês. O original inglês diz assim: It is well with my soul. It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Se uma perda financeira profunda não abalou esse homem, se a perda do seu único filho homem não abalou esse homem, se a perda das suas 4 filhas não abalou esse homem, por
porque a alma dele não mais lhe pertencia, estava nas mãos daquele que pode cuidar muito bem da nossa alma. It is well with my soul. It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a sua alma? Está tudo bem com a sua alma? Tudo bem? Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Obrigado, Pai. Porque há no meu coração uma esperança bendita de que meus olhos verão a glória do Senhor. Meus joelhos estarão dobrados e eu estarei cantando. Está tudo bem com a minha alma. Apesar das lutas, dos problemas, tu me fazes saber que está tudo bem com a minha alma. Obrigado. É tão bom servir a Ti. É tão bom caminhar contigo. Leva-nos para casa, Pai. Leva-nos para casa. Basta a Tua graça, Teu amor, da Tua misericórdia. Fazemos voltar à noite com júbilo no coração, expectativa na alma de um encontro contigo. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. O povo de Deus pode dizer amém? Amém. Bom domingo, Deus abençoe você.